Capítulo 2. Um lindo dia. Eram aqueles dias perfeitos de outono, tão comuns nas histórias e tão raros na vida real. O tempo estava quente e seco, ideal para amadurecer um campo de trigo ou de milho. Dos dois lados da estrada, as árvores mudavam de cor. Os choupos altos ganhavam um tom amarelo amanteigado, enquanto as sumagreiras que invadiam o caminho se tingiam de um vermelho violento. Só os velhos carvalhos pareciam relutar em desistir do verão, e suas folhas permaneciam mescladas de dourado e verde. No cômputo geral, não se poderia esperar um dia mais agradável para que meia dúzia de ex-soldados, munidos de arcos de caça, tirassem de um sujeito tudo o que ele possuía. Ela não é lá grande coisa como montaria, senhor, disse o cronista. É pouco melhor que um animal de tração, e quando chove ela... O homem o interrompeu com um gesto ríspido. Escute aqui, amigo. O exército do rei paga um bom dinheiro por qualquer coisa que tenha 4 patas e pelo menos um olho. Se você fosse doido varrido e montasse um cavalinho de pau pela estrada, mesmo assim eu o tomaria de suas mãos. O líder do grupo tinha um ar de comando. O cronista calculou que devia ter sido um oficial subalterno não fazia muito tempo. Pule fora, disse o homem, com ar sério. Vamos resolver logo isso e você pode seguir seu caminho. O cronista desceu da égua. Já tinha sido assaltado antes e sabia quando não havia nada a ganhar com uma discussão. Aqueles sujeitos entendiam do riscado. Não desperdiçaram energia nem bravatas com ameaças vãs. Um deles examinou a égua, verificando os cascos, os dentes e os arreios. Outros 2 vasculharam os alforjes com eficiência militar, dispondo no chão todas as posses mundanas do cronista. 2 cobertores, uma capa com capuz, a sacola achatada de couro e sua mochila pesada e bem fornida. É só isso, comandante, disse um dos homens, exceto por uns 9 quilos de aveia. O comandante se ajoelhou e abriu a sacola chata de couro, espiando seu interior. Aí só há papel e algumas penas, disse o cronista. O comandante virou para trás, olhando-o por cima do ombro. Quer dizer que você é escriba. O cronista assentiu com a cabeça. É o meu ganha-pão, senhor, e não tem serventia real para o senhor. O homem vasculhou a sacola, constatou que era verdade e a pôs de lado. Em seguida, emborcou a mochila na capa do cronista, que fora estendida no chão, e esmiuçou sem pressa o conteúdo. Levou quase todo o sal do cronista e um par de cadarços para botas. Depois, para grande desolação do escriba, pegou a camisa que ele tinha comprado em Linwood. Era de linho fino, tingido de um vivo azul real, boa demais para viajar. O cronista nem tivera a oportunidade de usá-la. Deu um suspiro. O comandante deixou todo o resto em cima da capa e se pôs de pé. Os outros se alternaram no exame dos pertences da vítima. O comandante perguntou. Você só tem um cobertor, não é, Jens? Um dos homens balançou a cabeça. Então pegue um destes. Você vai precisar de uma segunda coberta antes de acabar o inverno. A capa dele está em melhor estado que a minha, senhor. Leve-a, mas deixe a sua. E você também, Whitkins. Deixe seu estojo velho de pederneira, se vai pegar o dele. Perdi o meu, senhor, disse Whitkins. Senão eu deixava. Todo o processo foi surpreendentemente civilizado. O cronista perdeu todas as suas agulhas, com exceção de uma, os 2 pares de meias extras, um pacote de frutas secas, um torrão de açúcar, meia garrafa de álcool e um par de dados de marfim. Deixaram-lhe o resto da roupa, sua carne defumada e metade de um pão de centeio incrivelmente dormido. A sacola achatada de couro continuou intacta. Enquanto os homens repunham as sobras na mochila, o comandante se dirigiu ao cronista. Então vamos ver a bolsa de moedas. O cronista a entregou. E o anel. Que é isso no seu pescoço? O cronista desabotoou a camisa, revelando um anel fosco de metal pendurado num cordão de couro. É apenas ferro, senhor.
O comandante se aproximou e o esfregou entre os dedos, antes de soltá-lo de novo no peito do homem. Então, fique com ele. Não sou de me meter entre um homem e sua religião, disse, enquanto esvaziava a bolsa numa das mãos, dando um estalido agradável de surpresa ao remexer as moedas com o dedo. Escrever paga melhor do que eu pensava, comentou, começando a fazer as contas da partilha entre seus homens. Será que o senhor poderia deixar 1 ou 2 vinténs para mim? Perguntou o cronista. Só o bastante para umas 2 refeições quentes? Os 6 homens se viraram para olhá-lo, como se não conseguissem acreditar no que tinham ouvido. O comandante riu. Pelo corpo de Deus, você tem mesmo um par de bagos pesados, não é? Comentou. A contragosto, houve um tom de respeito em sua voz. O senhor parece ser um homem ponderado, disse o escriba, encolhendo os ombros. E a pessoa precisa comer. O líder do bando sorriu pela primeira vez. Está aí um sentimento com que posso concordar, disse. Pegou 2 vinténs e os sacudiu, antes de repô-los na bolsa do cronista. Então aqui está um par para o seu par. Jogou a bolsinha para o escriba e guardou em seu alforje a bonita camisa azul real. Obrigado, senhor. Talvez lhe interesse saber que aquela garrafa que um dos seus homens pegou é álcool metílico que eu uso para limpar minhas penas. Vai fazer mal se ele beber. O comandante sorriu e balançou a cabeça. Está vendo no que dá tratar bem as pessoas? Disse, dirigindo-se a seus homens, enquanto montava no cavalo. Foi um prazer, senhor escriba. Se começar a andar agora, você ainda conseguirá chegar ao val do abade ao escurecer. Quando deixou de ouvir o bater dos cascos dos cavalos ao longe, o cronista rearramou a mochila, certificando-se de que estava tudo nos lugares. Depois tirou uma das botas, arrancou o forro e apanhou um montinho bem amarrado de moedas, enfiado bem no fundo, perto do dedão. Passou algumas para a bolsinha. Em seguida, desamarrou as calças, tirou outro embrulhinho de moedas que estava embaixo de várias camadas de roupas e também passou parte desse dinheiro para a bolsa. O segredo era manter a quantidade certa na bolsinha. Se fosse muito pouco, os ladrões se decepcionariam e ficariam tentados a procurar mais. Havendo dinheiro em excesso, poderiam se empolgar e se tornar gananciosos. Havia um terceiro embrulho de moedas enfurnado no pedaço de pão dormido, pelo qual só o mais desesperado dos criminosos se interessaria. Esse ele deixou sossegado momentaneamente, assim como o talento de prata que escondera num vidro de tinta. No correr dos anos, passara a pensar nesta última moeda mais como um amuleto. Ninguém jamais a havia encontrado. Teve de admitir que, provavelmente, aquele tinha sido o assalto mais civilizado que já sofrera. Os bandidos tinham sido educados, eficientes e não tremendamente espertos. A perda da égua e da sela fora um golpe duro, mas ele poderia comprar outras no Val do Abade e ainda ficar com dinheiro suficiente para viver com conforto até acabar com aquela tolice e se encontrar com Scarpe em Treia. Sentindo um chamado urgente da natureza, o cronista abriu caminho pelas sumagreiras vermelho-sangue à beira da estrada. Quando reabotoava as calças, percebeu um movimento súbito na vegetação rasteira e uma sombra escura se desvencilhou aos trancos de uma moita próxima. O cronista recuou, cambaleante, e gritou de susto, antes de perceber que não passava de uma gralha batendo as asas para levantar voo. Rindo de sua tolice, endireitou a roupa e voltou para a estrada por entre as sumagreiras, afastando os fios invisíveis de teia de aranha que haviam grudado em seu rosto e faziam cócegas. Ao pendurar no ombro a mochila e a sacola, descobriu que se sentia admiravelmente bem disposto. O pior já havia passado e não fora tão mal assim. Uma brisa soprou por entre as árvores, fazendo as folhas dos choupos rodopiarem no ar feito moedas douradas, descendo sobre a estrada de terra esburacada. Estava um dia lindo. Capítulo 3. Madeira e Palavra. Colt folheava distraidamente as páginas de um livro, procurando ignorar o silêncio da hospedaria deserta, quando a porta se abriu e Graham entrou de costas no salão.
Acabei de terminar, disse, manobrando com um cuidado exagerado por entre o labirinto de mesas. Eu ia trazê-lo ontem à noite, mas aí pensei. Mais uma última mão de óleo, polir e deixar secar. Não posso dizer que eu me arrependa. E pronto, damas e cavalheiros, é a coisa mais bonita que estas mãos já fizeram. Uma pequena ruga se formou entre as sobrancelhas do hospedeiro. Depois, ao ver o embrulho achatado nos braços do homem, seu rosto se iluminou. Ah, o suporte de madeira! Exclamou, com um sorriso cansado. Desculpe, Graham. Fazia tanto tempo que eu quase tinha esquecido. Graham lançou-lhe um olhar meio esquisito. 4 meses não são muito para uma madeira que vem lá de Arien, não com as estradas ruins do jeito que andam. 4 meses? Repetiu Cote. Ele viu que Graham o observava e se apressou a acrescentar. Isso pode ser uma vida quando se está à espera de alguma coisa. Tentou dar um sorriso confiante, mas saiu amarelo. Na verdade, o próprio Cote parecia meio caído, não exatamente sem saúde, mas encovado, abatido, como uma planta transplantada para o tipo errado de solo e que, na falta de alguma coisa vital, começa a murchar. Graham notou a diferença. Os gestos do hospedeiro não eram tão extravagantes. A voz não estava tão grave, nem os olhos luminosos como um mês antes. A cor parecia mais opaca. Estavam menos cor de espuma do mar, menos verde grama do que tinham sido. Agora lembravam musgo ou o fundo de uma garrafa de vidro verde. E o cabelo, que costumava brilhar com a cor da chama, parecia agora vermelho. Apenas cor de cabelo ruivo, na verdade. Colt afastou o tecido e examinou o que havia por baixo. A madeira tinha um tom escuro de carvão, com veios negros, pesada como uma lâmina de ferro. 3 ganchos escuros tinham sido presos acima de uma palavra gravada a cinzel. Insensatez, leu Graham. Nome esquisito para uma espada. Colt assentiu com a cabeça, mantendo o rosto cuidadosamente inexpressivo. Quanto lhe devo? Perguntou baixinho. Graham pensou um instante. Depois do que você me deu para cobrir o custo da madeira, disse com um brilho astuto no olhar, mais ou menos 1,3. Colt entregou-lhe 2 talentos. Fique com o troco. É uma madeira difícil de se trabalhar. Isso ela é, concordou Graham com certa satisfação. Embaixo da serra parece pedra. Se a gente tenta o formão, parece ferro. Aí, terminada toda a barulheira, eu não conseguia chamuscá-la. Eu notei, disse Colt, com um lampejo de curiosidade, deslizando um dedo pelo sulco mais escuro que as letras formavam na madeira. Como conseguiu? Bem, respondeu Graham com ar convencido. Depois de desperdiçar meio dia, levei-a para o ferreiro. Eu e o garoto conseguimos cauterizá-la com um ferro em brasa. Gastamos mais de 2 horas para fazê-la ficar preta. Nenhum fiapo de fumaça, mas ela soltou um cheiro forte de couro velho e de cravo. A coisa mais esquisita. Que madeira é essa que não queima? Graham esperou 1 minuto, mas o hospedeiro não deu sinal de ter escutado. Bem, onde quer que eu a pendure? Colt suergueu-se o bastante para dar uma olhada em volta pelo salão. Pode deixar comigo, eu acho. Ainda não decidi direito onde colocá-la. O outro deixou um punhado de pregos de ferro e deu bom dia ao hospedeiro. Colt permaneceu no bar, deslizando displicentemente as mãos pela madeira e pela palavra. Pouco depois, Bast veio da cozinha e olhou por cima do ombro do mestre. Houve um longo momento de silêncio, como num tributo aos mortos. Bast acabou dizendo: "Posso fazer uma pergunta, Hash?" Colt deu um sorriso gentil. "Sempre, Bast." "Uma pergunta complicada?" "Essas costumam ser o único tipo que vale a pena." Os dois passaram outro momento em silêncio, contemplando o objeto no bar, como que tentando gravá-lo na memória. Insensatez.
Bast se debateu por um instante, abrindo e fechando a boca com ar frustrado e repetindo o processo. Desembuche, disse Colt por fim. Que ideia foi essa? Perguntou ele, com uma mistura curiosa de confusão e apreensão. Colt demorou muito a responder. Eu tenho o hábito de pensar demais, Bast. Meus maiores sucessos vieram de decisões que tomei quando parei de pensar e simplesmente fiz o que me parecia certo, mesmo que não haja uma boa explicação para o que fiz. Disse, com um sorriso tristonho. Mesmo que tenha havido ótimas razões para eu não fazer o que fiz. Bast passou a mão pelo lado do rosto. Quer dizer que vai tentar não se censurar? Colton hesitou e admitiu. Pode-se dizer que sim. Isso é o que Et diria, Hash, comentou Bast, com ar arrogante. Você, por outro lado, complicaria as coisas sem necessidade. Colt deu de ombros e tornou a voltar os olhos para o suporte de madeira. Não há nada a fazer senão achar um lugar para isso, imagina. Aqui? Espantou-se Bast, com uma expressão horrorizada. Colt deu um sorriso moleque, que lhe devolveu um pouquinho de vitalidade ao rosto. É claro, respondeu, parecendo saborear a reação do pupilo. Olhou com ar especulativo para as paredes e franziu os lábios. Onde você a pôs, afinal? No meu quarto, admitiu Bast, embaixo da cama. Coty balançou a cabeça, distraído, ainda olhando para as paredes. Então vá buscá-la, ordenou. Fez um pequeno gesto de enxotar com uma das mãos e Bast saiu apressado, com ar infeliz. O bar era decorado por garrafas reluzentes e, no momento em que Colt ficara de pé sobre o balcão vazio, entre os 2 barris de carvalho pesados, Bast tornou a entrar no salão com algo numa bainha preta balançando solto numa das mãos. Colt interrompeu a instalação do suporte de madeira acima de um dos barris e gritou, apreensivo. Cuidado com isso, Bast. Você está carregando uma dama e não fazendo uma mocinha gingar num baile de celeiro. Bast sustou o passo e segurou zelosamente a peça embainhada com as 2 mãos antes de percorrer o resto do trajeto até o bar. Colt cravou um par de pregos na parede, enrolou um arame e pendurou firmemente o suporte. Suspenda-a para mim. Sim, pediu, com a voz estranhamente embargada. Usando as 2 mãos, Bast a ergueu, lembrando por um momento um escudeiro oferecendo a espada a um cavaleiro de armadura cintilante. Mas ali, 696, não havia cavaleiro, apenas um hospedeiro, apenas um homem de avental, que dizia chamar-se Coty. Ele pegou a espada e ficou ereto no balcão atrás do bar. Desembainhou-a sem nenhum floreio. A arma emitiu um brilho fosco, branco acinzentado, na luz outonal do salão. Tinha a aparência de uma espada nova. Não exibia ranhuras, nem ferrugem. Não havia arranhões reluzentes deslizando pela lateral cinzenta e opaca. Mas, embora não tivesse marcas, ela era antiga. E, apesar de ser obviamente uma espada, não tinha um formato conhecido. Pelo menos ninguém dessa cidade a acharia familiar. Era como se um alquimista tivesse destilado uma dúzia de espadas e, uma vez esfriado o cadinho, essa jazesse no fundo. Uma espada em forma pura. Era fina e graciosa, mortífera como uma pedra afiada sob uma corredeira. Coty a segurou por um instante. Sua mão não tremeu. Depois colocou-a no suporte de madeira. O metal branco acinzentado reluziu em contraste com a rocha negra ao fundo. Embora o punho fosse visível, era tão escuro que quase não se distinguia da madeira. A palavra abaixo da arma, negra contra o fundo escuro, parecia uma censura. Insensatez. Colt desceu, e por um momento os 2 ficaram lado a lado, olhando para cima, em silêncio. Foi Bast que o rompeu. Ela é impressionante, disse, como se lamentasse a verdade. Mas sua voz se extinguiu na tentativa de encontrar as palavras adequadas. O jovem estremeceu.
Coach deu-lhe um tapinha nas costas, curiosamente bem disposto. Não se dê o trabalho de se inquietar por minha causa, aconselhou. Agora parecia mais animado, como se a atividade lhe tivesse dado energia. Gostei, declarou, com súbita convicção, e pendurou a bainha preta num dos ganchos do suporte. Depois disso, houve outras coisas a fazer. Garrafas para polir e repor no lugar certo. O almoço por preparar. A bagunça do almoço para arrumar. Por um período, as coisas ficaram animadas, de um jeito atarefado e agradável. Os dois conversaram sobre coisas leves enquanto trabalhavam. E, apesar de se movimentarem muito, era óbvio que relutavam em terminar qualquer tarefa que estivessem prestes a concluir, como se ambos temessem o instante em que o trabalho acabaria e o silêncio tornaria a encher o aposento. E então aconteceu uma coisa curiosa. A porta se abriu e o barulho inundou a pousada a marco do percurso como uma onda suave. Entrou um grupo ruidoso de pessoas, falando e largando as trouxas com seus pertences. Elas escolheram mesas e penduraram os casacos nos encostos das cadeiras. Um homem com uma camisa de argolas metálicas pesadas desembainhou uma espada e a encostou na parede. 2 ou 3 usavam facas na cinta. 4 ou 5 pediram bebida. Coach e Bast observaram por um momento. Depois entraram agilmente em ação. Coach sorriu e começou a servir as bebidas. Bast correu até lá fora, para ver se algum cavalo precisava ser levado para a estrebaria. Em 10 minutos, a hospedaria era um lugar diferente. Tilintaram moedas no bar. Queijo e frutas foram arrumados em bandejas e uma grande panela de cobre foi pendurada para cozinhar em fogo brando na cozinha. Os homens deslocaram cadeiras e mesas para acomodar melhor seu grupo de quase uma dúzia de pessoas. Coach os identificou ao entrarem. 2 homens e 2 mulheres, carroceiros embrutecidos pelos anos ao relento, sorridentes por passarem uma noite longe da ventania. 3 guardas de olhar severo, cheirando a ferro, um latoeiro barrigudo, de riso franco, que exibia os poucos dentes que lhe restavam. 2 rapazes, um de cabelos cor de areia e outro moreno, bem vestidos e bem falantes, viajantes com sensatez suficiente para se ligarem a um grupo maior a fim de se protegerem na estrada. O período de acomodação demorou 1 ou 2 horas. Os preços dos quartos foram pechinchados. Iniciaram-se discussões amistosas sobre quem dormiria com quem. Pequenos objetos necessários foram retirados de carroças ou alforjes. Solicitaram-se banhos e a água foi aquecida. Apanhou-se feno para os cavalos e Coach encheu de óleo todas as lamparinas. O latoeiro correu para o lado de fora a fim de aproveitar o que restava da luz do dia. Rodou pelas ruas da cidade com sua carroça de 2 rodas. As crianças se aglomeraram à volta dele, pedindo doces, histórias e moedas de guza. Quando ficou claro que nada seria dado, a maioria perdeu o interesse. Elas formaram uma roda com o menino no meio e começaram a bater palmas, marcando o ritmo de uma cantiga infantil já muito antiga, na época em que seus avós a cantavam. Quando na lareira azula o fogo, o que fazer, o que fazer? Correr para fora e se esconder. Rindo, o menino do centro tentou romper a roda, enquanto as outras crianças o empurravam de volta. Latoeiro, ressoou a voz do velho feito um sino. Panelas soldar, facas afiar, água encontrar, cortiça cortar. Erva de mãe colher, echarpes de seda trazer. Papel para escrever, guloseimas para comer. Isso chamou a atenção das crianças, que tornaram a cercá-lo, formando um pequeno cortejo, enquanto ele seguia pela rua, entoando seu pregão. Couro para o cinturão, pimenta do reino em grão, pluma colorida, renda fina, latoeiro aqui e agora, amanhã terá ido embora, vai-se a luz crepuscular, e 696. Continua a trabalhar. Venha, minha filha, venha, esposa formosa. Tenho bordados em pano e água de rosas.
Passados alguns minutos, ele se instalou do lado de fora da marco do percurso, montou sua roda de amolar e começou a afiar uma faca. Enquanto os adultos se juntavam ao redor do velho, as crianças voltaram para sua brincadeira. Uma menina no centro da roda tapou os olhos com uma das mãos e tentou pegar as outras crianças, que fugiam batendo palmas e cantando. Negros como o corvo os olhos dele a luzir. Para onde fugir? Para onde fugir? Perto e longe se encontrarão. Logo, logo aqui estão. O latoeiro foi atendendo a todos alternadamente, às vezes a 2 ou 3 ao mesmo tempo. Trocou facas cegas e uma moedinha por facas afiadas. Vendeu tesouras e agulhas, panelas de cobre e pequenos frascos que as esposas escondiam depressa depois de comprar. Negociou botões e saquinhos de canela e de sal. Limas de tinoê, chocolate de tarbim, chifres polidos de aroê. Durante todo esse tempo, as crianças continuaram a cantar. Vi um homem que rosto não tem, andar qual fantasma aqui e além. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Xandriano, Xandriano. Coach calculou que fazia mais ou menos um mês que os viajantes estavam juntos, o bastante para ficarem à vontade entre si, mas não o suficiente para brigarem por ninharias. Cheiravam a poeira e a cavalo. O hospedeiro aspirou esse aroma como se fosse perfume. O melhor de tudo era o barulho. Couro rangendo, homens dando risadas. A lareira crepitava e soltava fagulhas. As mulheres flertavam. Alguém chegou até a derrubar uma cadeira. Pela primeira vez num longo tempo, não houve silêncio na pousada marco do percurso. Se houve, foi pequeno demais para ser notado, ou ficou muito bem escondido. Coach circulou por tudo, sempre em movimento, como um homem que cuidasse de uma grande e complexa máquina. Com a bebida pronta, assim que alguém pedia, falou e ouviu nas doses certas. Achou graça das piadas, apertou mãos, sorriu e arrebatou as moedas do bar, como se realmente necessitasse do dinheiro. Depois, quando chegou a hora da música e todos entoaram suas canções favoritas e ainda queriam mais, Coach regeu o coro atrás do balcão do bar, batendo palmas para manter o ritmo. Com o fogo reluzindo em seu cabelo, cantou Latoeiro Curtumeiro, com mais versos do que qualquer um já ouvira, e ninguém se importou nem um pouco. Horas depois, o salão transmitia uma sensação calorosa e jovial. Coach estava ajoelhado junto à lareira, atiçando o fogo, quando alguém falou às suas costas. Coach? O hospedeiro virou-se, exibindo um sorriso meio confuso. Senhor? Era um dos viajantes bem vestidos. Estava meio trôpego. Você é o Coach. Coach, senhor, retrucou o hospedeiro, no tom indulgente que as mães usam com as crianças e os taberneiros com os bêbados. Couf, o sem sangue, insistiu o homem com a persistência obstinada dos embriagados. Você me pareceu familiar, mas eu não estava conseguindo situá-lo, acrescentou. Deu um sorriso orgulhoso e uma batidinha com o dedo no nariz. Depois escutei-o cantar e tive certeza de que era você. Eu o ouvi em Imbre uma vez e me debulhei em lágrimas. Nunca ouvi nada igual àquilo, nem antes, nem nunca mais. Fiquei com o coração dilacerado. As frases do rapaz foram se engrolando à medida que ele prosseguia, mas seu rosto continuava sério. Eu sabia que não podia ser você, mas achei que era mesmo assim. Ora, quem mais tem o seu cabelo? Indagou. Abanou a cabeça, tentando em vão desanuviá-la. Vi o lugar em que você o matou, em Imre, perto da fonte. Todas as pedras do calçamento ficaram estilhaçadas, disse, franzindo o senho e se concentrando nessa palavra. Estilhaçadas. Dizem que ninguém é capaz de remendá-las. O rapaz do cabelo cor de areia fez outra pausa. Espremendo os olhos para ajustar o foco,
pareceu surpreso com a reação do hospedeiro. O homem ruivo estava sorrindo. O senhor está dizendo que eu pareço com o Kvothe? O Kvothe? É o que eu mesmo sempre achei. Tem uma gravura dele lá nos fundos. Meu ajudante vive implicando comigo por causa disso. O senhor quer dizer a ele o que acabou de me dizer? Colt jogou um último pedaço de lenha no fogo e se levantou. Mas, ao se afastar da lareira, torceu uma das pernas e caiu pesadamente no chão, derrubando uma cadeira. Vários viajantes correram para acudi-lo, mas ele já estava de pé, fazendo sinal para que as pessoas voltassem para seus lugares. Não, está tudo bem comigo. Desculpem se assustei alguém. Apesar do sorriso, era óbvio que se machucara. O rosto estava tenso de dor e ele se apoiou com força numa cadeira, para escorar o peso do corpo. Levei uma flechada no joelho quando passava pela Elde, 3 verões atrás. Volta e meia ele perde a firmeza, disse. Fez uma careta e acrescentou, tristonho. Foi o que me fez desistir da vida boa da estrada. Estendeu a mão e tocou com delicadeza na perna curiosamente dobrada. Um dos guardas se manifestou. Eu poria um cataplasma nisso, senão vai inchar que é um horror. Colt tornou a tocar no joelho e assentiu com a cabeça. Acho que o senhor disse uma coisa sensata, retrucou. Virou-se para o rapaz louro que cambaleava de leve junto à lareira. Pode me fazer um favor, filho? O homem fez que sim, com uma expressão abobalhada. É só fechar o fomeiro, disse, apontando para a lareira. Bast, você me ajuda a subir? Bast se aproximou depressa e pôs um dos braços de Colt em seus ombros. O hospedeiro se apoiava nele a cada passo, enquanto os dois cruzavam a porta e subiam a escada. Flechada na perna? Perguntou Bast entre dentes. Você fica mesmo tão sem jeito assim por levar um tombinho? Que bom que você é tão crédulo quanto eles, veio a resposta ríspida assim que os dois saíram do campo visual dos hóspedes. Colt começou a praguejar baixinho enquanto subia mais alguns degraus, obviamente sem nenhum machucado no joelho. Os olhos de Bast se arregalaram, depois se espremeram. Colt parou no alto da escada e esfregou os olhos. Um deles sabe quem eu sou. Desconfia, corrigiu-se, franzindo o sobrolho. Qual deles? Perguntou Bast, com uma mistura de apreensão e raiva. Camisa verde, cabelo louro. O que estava mais perto de mim, junto à lareira. Dê-lhe alguma coisa para dormir. Ele já andou bebendo. Ninguém se espantará se por acaso desmaiar. Bast pensou depressa. Erva da perdição? Menca. Bast ergueu uma sobrancelha, mas concordou. Colt endireitou o corpo. Escute 3 vezes, Bast. Bast piscou uma vez e fez que sim. Colt falou com rapidez e clareza. 696. Eu era guardião em Hallian, licenciado pela cidade. Fui ferido ao defender com sucesso uma caravana. Uma flechada no joelho direito. Há 3 anos. No verão. Um comerciante cealdo agradecido me deu dinheiro para abrir uma hospedaria. Seu nome é Deolen. Estávamos vindo de Purvis. Mencione isso como quem não quer nada. Entendeu? Escutei-o 3 vezes, Hash, retrucou Bast em tom formal. Vá. Meia hora depois, Bast levou uma tigela de comida para o quarto de seu mestre, assegurando-lhe que estava tudo bem lá embaixo. Colt balançou a cabeça e deu instruções concisas para não ser incomodado pelo resto da noite. Ao fechar a porta na saída, Bast tinha uma expressão apreensiva. Passou algum tempo parado no alto da escada, tentando pensar em alguma coisa que pudesse fazer. É difícil dizer o que tanto o perturbava. Colt não parecia perceptivelmente mudado em nenhum sentido, exceto talvez por ter andado um pouco mais devagar e pelo fato de a centelha acendida em seus olhos pela atividade da noite estar mais apagada. Aliás, quase não se podia vê-la. Na verdade, talvez nem tivesse existido. Colt se sentou diante da lareira e fez sua refeição mecanicamente.
como se apenas achasse dentro de si um lugar para guardar a comida. Depois da última colherada, ficou contemplando o vazio, sem se lembrar do que havia ingerido, nem do sabor que tinha. O fogo estalou, fazendo-o piscar e correr os olhos pelo quarto. Olhou para as mãos, uma ninhada na outra, ambas descansando no colo. Passado um momento, ele as levantou e abriu, como que para aquecê-las junto ao fogo. Eram graciosas, com dedos longos e delicados. Coach as observou com atenção, como se esperasse vê-las fazerem alguma coisa sozinhas. Depois, arriou-as no colo, uma envolvendo de leve a outra, e tornou a contemplar o fogo. Sem expressão, imóvel. Sentou-se ali até não restar nada além de cinzas e brasas de brilho opaco. Quando se despia para dormir, o fogo crepitou. A luz vermelha desenhou linhas finas em seu corpo, nas costas e nos braços. Todas as cicatrizes eram lisas e prateadas, riscando-o como raios, feito marcas de suave recordação. O clarão da chama as revelou brevemente, as feridas antigas e as novas. Todas as cicatrizes eram lisas e prateadas, menos uma. O fogo bruxuleou e apagou. O sono foi ao encontro de Coach, como uma amante num leito vazio. Os viajantes se foram logo cedo, na manhã seguinte. Bas atendeu-os, explicando que o joelho de seu amo estava muito inchado e que ele não se sentia disposto a descer a escada tão cedo. Todos compreenderam, exceto o filho louro do comerciante, grogue demais para entender muita coisa. Os guardas trocaram sorrisos e reviraram os olhos, enquanto o latoeiro fazia um sermão de improviso sobre a questão da temperança. Bast recomendou vários tratamentos desagradáveis para a ressaca. Depois que eles partiram, Bast ficou cuidando da hospedaria, o que não era uma grande tarefa, já que não havia fregueses. Passou a maior parte do tempo tentando encontrar maneiras de se divertir. Um pouco depois do meio-dia, Coach desceu a escada e foi encontrá-lo quebrando nozes no bar com um livro pesado encadernado em couro. Bom dia, Rash. Bom dia, Bast. Alguma novidade? O garoto dos Orison passou por aqui. Queria saber se precisávamos de carneiro. Coach balançou a cabeça, quase como se desconfiasse da notícia. Quanto você encomendou? Bas fez uma careta. Detesto carneiro, Hash. Tem gosto de luvas molhadas. Coach deu de ombros e se dirigiu à porta. Tenho umas coisas para fazer. Fique de olho por aí, sim? Eu sempre fico. Fora da pousada marco do percurso, o ar estava parado e pesado sobre a deserta rua de terra batida que atravessava o centro da cidade. O céu era um lençol cinza coberto de nuvens que pareciam querer se transformar em chuva, mas não conseguiam reunir forças para isso. Coach atravessou a rua e entrou na porta aberta da ferraria. O ferreiro usava cabelo curto e tinha uma barba espessa e encaracolada. Enquanto Coach o observava, cravou cuidadosamente um par de pregos na aba superior de uma lâmina de foice, fixando-a com firmeza num cabo de madeira recurvado. Olá, Caleb. O ferreiro encostou a foice na parede. Que posso fazer pelo senhor mestre Coach? O garoto dos Orison também passou por aqui? Caleb confirmou, acenando com a cabeça. Eles continuam perdendo ovelhas? Indagou Colt. Na verdade, algumas das extraviadas finalmente apareceram, rasgadas de um jeito terrível, praticamente esfrangalhadas. Lobos? O ferreiro encolheu os ombros. Não é a época certa do ano. Porém, o que mais seria? Um urso? Acho que eles só andam vendendo aquilo que não tem como vigiar direito, já que estão com poucos ajudantes e tudo mais. Poucos ajudantes? Tiveram que despedir o ajudante contratado, por causa dos impostos, e o filho mais velho virou recruta, passou a receber o soldo do rei no começo do verão. Agora está combatendo os rebeldes em Menath. Menaras, corrigiu Coté em tom delicado. Se você tornar a ver o garoto, diga-lhe que estou disposto a comprar umas 3 metades. Farei isso.
prometeu o ferreiro, lançando um olhar entendido para Coach. Mais alguma coisa? Bem, retrucou o hospedeiro, desviando os olhos, subitamente sem graça. Eu estava me perguntando se você teria uma barra de ferro por aí, explicou, sem encarar o ferreiro. Não precisa ser nada especial, entenda bem. Uma boa e velha barra de ferro gusa serviria muito bem. Caleb deu um risinho. Eu não sabia se o senhor ia aparecer. O velho Colby e os outros passaram por aqui anteontem, disse. Em seguida foi até uma bancada e levantou um pedaço de lona. Fiz algumas de sobra, por via das dúvidas. Coach pegou uma barra de ferro de uns 60 centímetros de comprimento e a girou com displicência numa das mãos. Homem inteligente. Entendo do meu ofício, retrucou o ferreiro com um ar emproado. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, respondeu Coach, ajeitando comodamente a barra de ferro no ombro. Ah, mais uma coisa. Será que você tem um avental e um par de luvas para a forja que estejam sobrando? Pode ser, disse Caleb, hesitante. Por quê? Há um velho pedaço de terra coberto de espinheiros atrás da hospedaria, respondeu Coach, acenando com a cabeça em direção a marco do percurso. Estou pensando em arrancá-los para poder fazer um jardim no ano que vem, mas não gosto da ideia de perder metade da pele fazendo isso. O ferreiro fez um gesto para que Coach o acompanhasse até os fundos da loja. Tenho meu jogo antigo, disse, pegando um par de luvas pesadas e um avental endurecido de couro. Ambos tinham uns chamuscados enegrecidos em alguns pontos e estavam manchados de graxa. Não são bonitos, mas acho que o protegerão do pior dos espinhos. Quanto valem para você? Indagou Coach, pegando a bolsinha de moedas. O ferreiro abanou a cabeça. Um iota de cobre já seria muito. Essas coisas não têm serventia para mim nem para o garoto. O hospedeiro entregou uma moeda e o ferreiro a guardou num velho saco de estopa. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou Caleb. Já não chove há algum tempo. O solo ficará mais macio depois do degelo da primavera. Colt encolheu os ombros. Meu avô sempre me disse que o outono é a época certa para arrancar as coisas que a gente não quer que voltem a incomodar, disse, e acrescentou, imitando o tremor da voz de um velho. As coisas ficam muito cheias de vida na primavera. No verão, ficam fortes demais e não se soltam. Ao outono, interrompeu-se e deu uma espiada em volta, observando as folhas que mudavam de cor nas árvores. O outono é a época. No outono, tudo se cansa e fica pronto para morrer. Depois, naquela tarde, Colt mandou Bast recuperar o sono atrasado. Em seguida, circulou lentamente pela hospedaria, fazendo uma ou outra tarefa que restara da véspera. Não havia clientes. Quando enfim anoiteceu, ele acendeu as lamparinas e se pôs a folhear com desinteresse as páginas de um livro. O outono era para ser a estação de maior movimento do ano, mas os viajantes andavam escassos nos últimos tempos. Colt sabia com desolada certeza quão longo seria o inverno. Fechou cedo a hospedaria, coisa que nunca tinha feito. Não se deu ao trabalho de varrer. O assoalho não precisava disso. Não lavou as mesas nem o bar. Nenhum deles fora usado. Poliu uma ou duas garrafas, trancou a porta e foi dormir. Não havia ninguém para notar a diferença. Ninguém a não ser Bast, que ficou observando seu mestre, inquietou-se e esperou.